Ceci tem pipi é o nome do livro. É uma pergunta. Pode entrar aqui mesmo, tá? Esse livro chegou no Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2004. Então ele já tem uma certa estrada. É um livro que foi escrito, publicado primeiro na França, e depois ele chega aqui uns 3, 4 anos depois. Posso? Vamos lá então. Antes, para Max, tudo era muito simples. Primeira coisa, havia o pessoal com pipi. Segunda coisa, havia o pessoal sem pipi. Terceira coisa, o pessoal com pipi era mais forte do que o pessoal sem pipi. Lógico, eles tinham pipi, não é mesmo? Ora, nem adiantava reclamar. As coisas eram assim desde o começo do mundo. Por exemplo, os mamutes. No tempo dos mamutes, havia mamutes com pipi e mamutes sem pipi. E adivinha quais eram os mais fortes? Ou seja, Max estava muito feliz por ser um cara com pipi. E azar das meninas. Afinal, não era culpa dele se as meninas não tinham uma certa coisa. Mas tudo isso foi antes, porque um dia na escola, Ceci veio para a turma de Max. Esta é Ceci, disse a professora. No começo, Max nem ligou para ela. Ceci? Ela sem pipi? Ela que vai brincar de boneca ou desenhar florzinhas fofinhas? Haha, e aliás, está na hora da aula de desenho e Ceci desenha. Você desenha muito bem, diz a professora, mostrando o desenho de Ceci. O papel não tem florzinha, fofinha nenhuma. O que tem é um mamute enorme. Qual é dessa garota? Fica pensando Max. Nos dias e semanas seguintes, Max muitas vezes faz a mesma pergunta para si mesmo. Qual é dessa garota? Porque além de desenhar mamutes, Ceci joga futebol. E tem uma bicicleta. E não tem medo de subir em árvores. E até às vezes vai bem mais alto que o Max. Nas lutas ela vence às vezes. Não, francamente, qual é dessa garota? Max pergunta para si mesmo pela 1000ª vez. De repente aparece uma ideia na cabeça dele. Vai ver que Ceci é uma garota diferente. Vai ver que a Ceci tem alguma coisa que as outras meninas não têm, pensa Max. Deve ser isso. Ceci é uma menina que tem pipi. Mas sem pipi, com pipi, mas isso é trapaça. Na mesma hora, Max resolve investigar. Assim que tiver provas de que Ceci tem pipi, Max vai contar para todo mundo. Ninguém mais vai querer brincar com ela. Ninguém. E mãos à obra. Max não larga Ceci. Ele espiona a menina o tempo todo. É que tem uma cena incrível dele perseguindo ela por baixo do banheiro. Passa o dia. O gurizinho é um horror. Por baixo da porta ele vê, por exemplo, que ela faz xixi sentada e não de pé. Bom, isso não prova nada. Qualquer um pode fazer xixi sentado. Tem um dia que Max vai dormir na casa de Ceci. Por muito azar, ela troca de roupa no banheiro e sai com um pijama bem largo, coberto de mamutes. Aquela noite, Max não vê mais nada. Aliás, nas outras noites e nos outros dias ele também não vê. A coisa não é tão fácil. A vida de detetive dá trabalho. Passam-se dezenas de dias e outras dezenas de dias e tudo sempre igual. Max não vê nada. Depois chega o verão. Ceci e Max se encontram num acampamento. Enquanto os pais deles armam as barracas, eles dirigem: a gente vai nadar. Então estão com tanta vontade de enfrentar as ondas que até esquecem de levar suas roupas de banho. Só na praia é que eles se dão conta. Troca, reclama Ceci. Vou ter de voltar lá. Não faça isso, pensa Max. É hoje ou nunca. E diz a ela: por que a gente não toma banho nu? Ele acha que a Ceci não vai querer, mas está enganado. Ceci diz: boa ideia. Ceci tira a roupa. No começo, Max só vê o bumbum dela. Não é suficiente. Só com o bumbum não dá para saber. Depois, Ceci se vira. Max fica de queixo caído e olha regalado. Ele gagueja.
você não tem pipi? Espantada, você se olha para a parte de baixo da sua barriga e diz: ué, não, eu tenho perereca. E pluft, mergulha no mar. Desde aquele dia, o mundo não é mais o mesmo para Max. Antes, havia o pessoal com pipi e o pessoal sem pipi. Agora tem os com pipi e as com perereca. Pois é, não tem nada faltando nas meninas. Tá, é assim, ó. Fica à vontade de escolher o lugar. O que eu escolhi para ler hoje também, a gente escolhe para ler em público, né? As coisas que a gente se apaixona. Eu descobri esse livro na biblioteca da minha escola, e ele é de lá, está registrado e tudo. E eu me apaixonei pela capa. Fiquei procurando coisas para ler, porque eu pulso muito nessa biblioteca, porque como eu moro no Laranjal, eu trabalho no Laranjal, sair de lá para mim, para vir até o centro, é trabalhoso, é sofrível para mim, vou confessar para vocês. Eu gosto de estar lá. Então eu pulso muito naquela biblioteca, no sentido assim, de explorar, né, o que eu tenho à mão. E eu abri, eu puxei esse livro, eu olhei a capa e eu me apaixonei pela capa. E quando eu li o título, Bebo chá enquanto os patos grasnam, eu digo que isso deve ser sensacional. Porque é um título muito inusitado, né? E essa autora, eu nunca tinha escutado falar dela, inclusive eu já fui para a internet para pesquisar e saber um pouco mais dela e não consegui fazer nada. Ela se chama Leida Nusmar, e eu sei que ela é de Minas Gerais. E ela tem uma escrita para mim forte, que eu gosto. E ela me bateu assim na forma como ela descreve determinadas coisas de uma forma tão crua e ao mesmo tempo tão real, mas não é bonito. É cru, mas é suave. Ela tem uma contradição na forma como ela escreve e isso aqui eu me apaixonei, até passei para a Cris, é um texto bem pequeno, né? Que eu me apaixonei e eu vou tentar fazer a melhor leitura possível para vocês. Se chama Cenozoica Era. Tudo indica que mais dia menos dia voltaremos à Sessão Caverna. Que num segundo assistiremos ao início de uma hecatombe verdadeira, espetacular. Depois, mais tarde, os sobreviventes ainda perturbados se agruparão para recomeçar o processo histórico segundo modelos anteriores, o que fatalmente os levará à nova decadência. Ponto final. Tudo indica que em tempo recorde saltaremos das euforias digitais para os urros e pés. Talvez recordaremos como fazer o fogo, o que ajuda bastante, evita muita escuridão e viagem. Tudo indica que antes que a visita aconteça, seremos convidados a depositar no solo nosso corpo, nossa capa, ouro, money, nossos nomes, pobres nomes. Pobrecinhas das mulheres, escolham suas cavernas voltadas para o sol nascente. São melhores, saudáveis, modernas. Algumas poderão dispor de dependência completa e garagem, o que encarece um pouco, mas compensa o gasto excedente. Escolhem suas cavernas, o sol da manhã batendo nos quartos, e anotem nesse lembrete aí. Cuidado, muito cuidado com a porta aberta que não fecha. Pois tudo indica e proclama em altas explosões que teremos novamente dinossauros a passear pelos campos. Dinossauros, dragões não. Mas isso é de menos. Cuidado, muito cuidado. Cuidado mesmo é com as trevas da ignorância. Essas imensas, abominosas, essas sim, dessas sim, tem medo. Nossa.
ano passado eu ganhei de presente. Eu leio muito, eu leio desde sempre. E é surpreendente isso que a Márcia e a Cris estavam falando agora, de como, quanto mais a gente lê, mais a gente começa a conhecer autores que a gente não conhecia e pensa como que eu vivi sem esse autor até agora. Então, essa poetisa eu ganhei o ano passado de uma grande amiga minha, que foi aluna da Cris também, e do Rogério, não sei, a Ana Carine. Ela fez pedagogia e é uma grande leitora de poesia. Ela foi me visitar meio de improviso, assim, não tenho nada para levar para ela, mas ela gosta de ler. E foi de uma generosidade imensa que eu ainda não desenvolvi. Ela pegou lá da prateleira dela um dos livros preferidos de poesia dela e me deu. Eu disse, tu pode me emprestar. Não, eu vou te dar, faço questão. Quando eu crescer, eu quero ser assim, porque eu tenho muito ciúme dos meus livros. E esse aqui também já virou o meu favorito. Eu compartilhei um pouco de leituras lá no curso de mediadores da Cris em fevereiro, da Cris e seu grupo maravilhoso. E não tem pessoa para quem a gente leia um poema dessa mulher que não se impressione e que não tenha essa sensação, não é? Agora eu penso que sim, de como é que a gente nunca tinha ouvido falar nessa pessoa que nasceu em 1923, que trabalhou na Segunda Guerra como operária, arrancando dormente de trilho de trem para tentar impedir o avanço do Terceiro Reich numa Polônia congelada. Então ela era adolescente e fez esse trabalho. Já era leitora, numa família que incentivava a leitura, incentivava a leitura crítica, conversas. Então ela vem de um meio, né, de uma cultura muito rica. E a gente sabe que a Polônia perde a sua identidade sendo desmembrada, né? Na história a gente estuda isso. E isso fere muito os poloneses. Então, quando a Segunda Guerra termina, os poetas buscam uma linguagem o mais simples possível e que os conte da maneira mais verdadeira possível. A tradutora dela para o português é uma outra pessoa genial, cujo sobrenome eu não sei pronunciar porque é polonês, cheio de consoantes. A gente precisava do Léo hoje aqui, né? Ver se ele nos dizia esse nome. O primeiro nome dela é Regina e ela que fez essa tradução para o português. E ela faz uma comparação que eu acho muito legal, que é a Wisława Szymborska, é assim que a gente pronuncia o nome dela. No Brasil, seria o Drummond, que é essa poesia de uma linguagem super leve, mas também muito crítica e irônica. Então, ela contrabalança as questões filosóficas que ela traz para a poesia dela com uma ironia fina e maravilhosa. Vou parar de falar e vou deixar ela falar. Ela é uma mulher muito discreta e sempre que faziam perguntas para ela sobre a vida dela, como o Alberto Caeiro, que é lá um heterônimo de Fernando Pessoa, ela dizia, minha vida está nos meus versos. Então, vamos ler os versos dela. O primeiro poema que eu escolhi, por causa do dia de hoje, é um tema que a gente conhece da Bíblia, um simples versículo da Bíblia, que é o da mulher de Lot, que é aquela que quando o casal tem a chance de sair de Sodoma, que está em chamas, se terminando pela dissolução dos costumes, ela olha para trás e eles viram estátuas de sal. Então ela virou o símbolo da curiosidade feminina, de uma coisa não muito que nos adjetive muito bem. A Wisława vai lá e faz isso. A mulher de Lot. Dizem que olhei para trás de curiosa, mas quem sabe eu também teria outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Lot, pela súbita certeza de que se eu morresse,
ele nem diminuiria o passo. Pela desobediência dos mansos, alerta a perseguição. Afetada pelo silêncio, na esperança de Deus ter mudado de ideia. Nossas 2 filhas já sumiam para lá do cimo do morro. Senti em mim a velhice, o afastamento, a futilidade da errância, sonolência. Olhei para trás enquanto punha a trouxa no chão. Olhei para trás por receio de onde pisar. No meu caminho surgiram serpentes, aranhas, ratos silvestres e filhotes de abutres. Já não eram bons nem maus. Simplesmente tudo que vivia serpenteava ou pulava em pânico com sorte. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar. Ou foi só quando um vento bateu, despenteou meu cabelo e levantou meu vestido? Tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada, uma vez, outra vez. Olhei para trás de raiva, para me saciar de sua enorme ruína. Olhei para trás por todas as razões mencionadas acima. Olhei para trás sem querer. Foi somente uma rocha que virou, roncando sobre os meus pés. Foi uma fenda que de súbito me podou o passo. Na beira, trotava um hamster apoiado nas 2 patas. E foi então que ambos olhamos para trás. Não. Eu continuava correndo, me arrastava e levantava, enquanto a escuridão não caiu do céu, e com ela o cascalho ardente e as aves mortas. Sem poder respirar, rodopiei várias vezes. Se alguém me visse, por certo acharia que eu dançava. É concebível que meus olhos estivessem abertos. É possível que, ao cair, meu rosto fitasse a cidade. Discurso na sessão de achados e perdidos. Perdi algumas deusas no caminho do sul ao norte. E também muitos deuses no caminho do oriente ao ocidente. Extinguiram-se para sempre umas estrelas. Abra-se o céu. Uma ilha, depois outra, mergulhou no mar. Nem sei direito onde deixei minhas garras. Quem veste meu traje de pelo? Quem habita minha casca? Morreram meus irmãos quando rastejei para a terra. E somente certo ossinho em mim celebra este aniversário. Eu saía da minha pele, desbaratava vértebras e pernas, perdia a cabeça muitas e muitas vezes. Faz muito que fechei meu terceiro olho. Para isso tudo, lavei as barbatanas, encolhi os galhos. Dividiu-se, desapareceu, aos 4 ventos se espalhou. Surpreende-me quão pouco de mim ficou. Uma pessoa singular, na espécie humana de passagem, que ainda ontem perdeu somente a sombrinha no tempo. Eu vou falar sobre a minha experiência da Clarice Lispector. A primeira experiência foi horrível. Eu comprei Cidade Sitiada, todo mundo citando Clarice Lispector no Facebook. E nunca, às vezes nem era, né? Sabe aquela coisa? Querer é poder, Clarice Lispector. Tudo é Clarice Lispector. Então, aí eu disse, não, vou ler alguma coisa, né? Há anos, desde que eu não sabia ler, eu já lia. Então eu vou ler alguma coisa da Clarice. Comprei Cidade Sitiada, no sebo. Comecei as 2 primeiras páginas, parei. Eu não sou de deixar livro no meio. Eu vou até o final. Eu li o código da Vinci até o final. Aí eu comecei e deixei ele ali. Peguei de novo 2 páginas, ficou. Eu terminei vendendo Cidade Sitiada para comprar outra. Então, o que me aconteceu? Eu disse, cara, não gosto da Clarice e não dá para decorar
declarar isso, sabe? Todo mundo gosta de Clarice, é uma escritora respeitada. E aí eu tinha uma visão dela até meio burguesa, já pegava, já afastava mais um pouco. Não gosto de cidade sitiada, não gosto dessa burguesa, não tem problemas com burgueses. Mas assim, ela tinha... A gente sempre via alguma entrevista dela muito com uma empaca, assim, depois a gente descobre que ela é um pouco... ela tem um pouco de vergonha de falar, ela é mais constrangida, embora ela tem muito fluxo de pensamento nos livros dela. Acho que ela coloca mais o pensamento dela nos livros do que na forma dela falar. Por isso que às vezes a pessoa que é mais tímida passa essa coisa de não, sou um pouquinho mais cheia. A gente fala cheia, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu acho assim, quando eu tive essa experiência com ela, eu achei que eu não ia gostar e achei que outros... Aí eu comentei um dia com a professora, eu não gosto da Clarice Lispector. Aí a professora, não, talvez eu também não goste, eu não tive uma boa experiência. Não vou enterrar a professora aqui. Aí ela disse, não, comprei o livro. Aí eu li Clarice Lispector para meninas e meninos. É um livro que não dá pra... Eu acho que não dá pra ler. Quer dizer, eu comprei, não, a professora comprou. Eu disse que eu comprei. Não, eu tô com problema de consciência também. Não tem igual, eu começo uma coisa e termino em outra. Eu começo em Beatles e termino em bolo de chocolate. Aí ela me emprestou esse livro, a professora. Aí eu li, e aí vi que ela veio da Ucrânia, que ela teve uma vida bem difícil em Recife. Ela caminhava e as tábuas da casa dela se moviam. Eles tinham bastante dificuldade no início. E ela foi uma mulher que veio depois do Rio de Janeiro, se formou, conseguiu mudar um pouco da vida dela, da história de vida dela. E isso foi outra visão que eu tive dela, a partir desse livro. Aí eu lembrei que uma vez eu tinha pego um livro no ângulo e tinha um ponto que falava sobre um problema com Monteiro Lobato, um livro, que alguém queria ler um livro. E eu disse, mas será que aquele ponto era da Clarice Lispector? Porque parecia tão bom, e aquele outro livro que eu peguei parecia tão ruim. Ela começava uma coisa e também não terminava, era tipo Beatles e bolo, sabe? Aí se não vou pesquisar com a professora, falei, contei mais ou menos com a professora não parece bom. Procurei, li esse, e é bom. Aí mandei pra professora, a professora também amou. Aí a gente disse, não, agora a gente já tem outra visão, já pode dizer que gosta de Clarice, gosta de uma coisa. Então vai ser Felicidade Clandestina. Ela mantém uma linearidade, ela lembra da infância dela. Eu achei bem interessante, espero que vocês gostem. Não sei se eu vou dar o tom que merece o ponto. A professora, eu acho que seria até mais indicada a professora, mas vou tentar. O nome é Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós, todas, ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto, com balas. Mas possuía que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversários, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mão o cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letras bordadíssimas palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade! Sou surda. Eu não nasci surda, eu fui ficando surda à medida que fui crescendo. Então, há 6 anos atrás, eu perdi completamente a minha audição. E eu sempre gostei de ler, mas depois que eu perdi a audição, eu aprofundei mais esse gostar. Eu comecei a ler.
Eu faço leitura labial, mas assim, só as pessoas mais próximas eu tenho mais facilidade para entender. A Érica funciona como uma intérprete oralista. Ela senta ao meu lado e me resume o que as pessoas estão falando. Não tem como ela me dizer tudo. Eu uso a língua de sinais quando eu estou com surdos e com ouvintes eu me comunico oralizando. Bom, vamos falar da leitura. O livro que eu vou ler é de uma autora nigeriana. Eu estou num momento africano, eu estava lendo Minha Conta. E um dia eu estava na internet e me enviaram um vídeo. E eu vi excluir sem olhar, porque geralmente as pessoas me enviam vídeos sem legenda e sem intérprete. Então, faz parte, tudo bem. Nem sempre eu tenho alguém que possa me traduzir. E eu vi excluir. Mas ele sabe, vamos ver se eu consigo entender. Para ter essa legenda, eu comecei a prestar atenção. Ela estava falando sobre feminismo. Aí eu fui bem invocada, tá, vamos ver se é aquele discurso, cansoso sobre o feminismo. A mulher começa a disputar, a falar de uma maneira completamente diferente do que eu já tinha lido até hoje. O nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. Ela já tem 3 livros lançados aqui no Brasil. Eu estou lendo um que foi lançado em 2013, que é Hibisco Roxo. Já conhece? E eu vou ler hoje a primeira parte do discurso que ela fez na internet, cujo tema era Sejamos Todos Feministas. Tem tempo, professora? Vai lendo, se tiver que parar, eu vou lendo. O Colama era um dos meus melhores amigos de infância. Morávamos Tá excelente. Morávamos na mesma rua e ele cuidava de mim como um irmão mais velho. Quando eu gostava de um garoto, pedia a opinião dele. Engraçado e inteligente, usava uma bota de cowboy de bico pontudo. Em dezembro de 2005, ele morreu em um acidente de avião no sudoeste da Nigéria. Até hoje não sei expressar o que senti. Era uma pessoa com quem eu podia discutir e ter conversa sincera. E também foi o primeiro a me chamar de feminista. Eu tinha 14 anos. Um dia, na casa dele, discutíamos, metralhávamos opiniões imaturas sobre livros que havíamos lido. Não lembro exatamente o teor da conversa, mas eu estava no meio de uma argumentação, quando o Coloma olhou para mim e disse: sabe de uma coisa? Você é feminista. Não era um elogio. Percebi pelo tom de voz dele. Era como se dissesse: você apoia o terrorismo. Eu não sabia o que a palavra feminista significava. E não queria que o Coloma soubesse que eu não sabia. Então disfarcei e continuei argumentando. A primeira coisa que faria ao chegar em casa seria procurar a palavra no dicionário. Esta é a introdução da palestra. Em 2003, escrevi um romance chamado Hibisco Roxo, sobre um homem que, entre outras coisas, batia na mulher, e sua história não acaba muito bem. Enquanto eu divulgava o livro na Nigéria, um jornalista, um homem bem intencionado, veio me dar um conselho. Talvez vocês saibam que nigerianos estão sempre prontos a dar conselho que ninguém pediu. Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho, disse, balançando a cabeça com um ar consternado, era que eu nunca me intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar marido. Então decidi me definir como feminista feliz. Mais tarde,
uma professora universitária, nigeriana, veio me dizer que o feminismo não fazia parte da nossa cultura, que era anti-africano e que se eu me considerava feminista era porque havia sido corrompida pelos livros ocidentais. O que achei engraçado, porque passei boa parte da juventude devorando romances que não eram nada feministas. Devo ter lido toda a coleção Água com Açúcar, publicada pela Mills Boon, antes dos 16 anos. E toda vez que tentava ler os tais livros clássicos sobre feminismo, ficava entediada e mal conseguia terminar. De qualquer forma, já que o feminismo era anti-africano, resolvi me considerar feminista feliz e africana. Depois, uma grande amiga me disse que se eu era feminista, então devia odiar os homens. Decidi me tornar uma feminista feliz, africana, que não odeia homem e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens. É claro que não estou falando sério, só queria ilustrar como a palavra feminista tem um peso negativo. A feminista odeia os homens, odeia sutiã, odeia a cultura africana, acha que as mulheres devem mandar nos homens. Ela não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante. Quando eu estava no primário, em Nsukka, uma cidade universitária no sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova. Quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ter monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas bardeninos, o que por si só já era um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. Estava ferrada comigo, porque eu era da turma do fundão, né? É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos, como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe e tirei a nota mais alta. Mas, para minha surpresa, a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia esquecido de esclarecer esse ponto. Achou que fosse óbvio. Um garoto tirou a segunda nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce que não tinha o menor interesse em enviar a classe como uma vara. Que era exatamente o que eu almejava. Mas eu era menina e ele, menino. Ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Eu passava por isso também. Eu tirava a nota mais alta e ia ganhar muito. Não, peraí, vou escolher o fulano ou outra pessoa. Né? Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então, em algum momento, nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser o monitor da classe. Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu achava isso com relação a seu dedo também.
Que o que era óbvio para mim era óbvio para todo mundo. Eu achava que todo mundo ia entender isso. Né? Por isso que o texto dela bateu assim, de uma maneira impactante. Ela me explicou muita coisa. Enfim, voltando. Um dia eu estava conversando com meu querido amigo Luiz, que é um homem brilhante e progressista. E ele me disse: não entendo quando você diz que as coisas são difíceis, são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas não é mais. Hoje as mulheres têm tudo o que querem. Olhe como o Luiz não enxerga o que para mim era tão óbvio. Adoro voltar para minha casa na Nigéria e passo a maior parte do tempo em Lagos, uma das maiores cidades e o grande centro comercial do país. Às vezes, à noite, quando não está tão quente e o ritmo da cidade desacelera, saio com amigos ou a família e vamos a restaurantes e cafés. Numa dessas ocasiões, Luiz e eu saímos com uns amigos. Em Lagos há um ritual maravilhoso. Alguns jovens costumam ficar na porta do estabelecimento e ajudar as pessoas a estacionar o carro. Lagos é uma metrópole com quase 20 milhões de habitantes, com mais energia do que Londres, com um espírito mais empreendedor do que Nova York e, portanto, as pessoas estão sempre inventando maneiras de ganhar a vida. Como na maioria das grandes cidades, é difícil encontrar uma vaga para estacionar à noite. Então, esses caras se viram como podem. Mesmo quando não há nenhuma vaga disponível, eles manobram um carro e com gestos largos e teatrais, prometem tomar conta do veículo até você voltar.